Paz. Estarei disponibilizando a aula de Teologia Sistemática Reformada. Estarei ministrando essa aula. Ao longo desse curso, a gente vai tratar o assunto da teologia, enfatizando a teologia calvinista, onde será abordado alguns temas específicos que logo à frente estaremos falando um pouco, como por exemplo a doutrina da graça, que são fundamentais para o ensino teológico daqueles que professam a fé calvinista e para aqueles que desejam conhecer mais as doutrinas da graça e a nossa visão, que é a visão reformada, que não é só o presbiteriano, não é só um congregacionismo reformado, mas existem muitas igrejas que professam a teologia, a fé calvinista, porque viu que está de acordo com a palavra de Deus. Então, qual é a diferença entre teologia sistemática reformada para outras teologias sistemáticas? Bom, vale lembrar que teologia sistemática não existe apenas um ramo da teologia. Existem diversos tipos de teologia reformada. Por exemplo, existe a teologia sistemática pentecostal, que a gente pode ver o autor como Stanley Orton, que ele foi praticamente um dos grandes nomes da teologia sistemática baseado na reforma carismática, que podemos ver que foi na Rua Azusa em 1902, que podemos ver à frente, na matéria de paracteologia, que é o estudo do Espírito Santo, que a gente vai ver mais à frente. E a base da teologia sistemática pentecostal é a base carismática. Já a base da teologia reformada é mais a questão da ortodoxia, que temos grandes nomes aí da teologia reformada, como por exemplo, um autor de grande renome como Louis Berkhof, como Herman Bavinck, assim como o Wayne Grudem, que nós iremos utilizar esse livro para nos basear, segundo o estudo, que a minha visão é o livro mais completo do âmbito da teologia sistemática, porque ele se baseia na contemporaneidade, não é apenas um estudo ortodoxo, mas é um estudo na visão contemporânea. Tudo que o Grudem expõe nos livros não é uma exposição numa visão dos séculos passados, como dos Berkhof, quando escreveu o livro da Teologia Sistemática, porque ele baseou, ele acabou de sair da neo-ortodoxia, que também nós vamos ver mais tarde. Então, ele acabou de sair, então, é um livro mais denso, mais difícil de ler. E temos também o Herman Bavinck, que ele escreveu um compêndio de livros da vertente da teologia, que também é um livro totalmente denso, que requer mais tempo de estudo e analisar algumas palavras que, infelizmente, são palavras que às vezes não estão no nosso cotidiano, mas que vale muito a pena. Um livro que eu recomendo bastante também, além de Grudem, é o livro do professor Franca Ferreira, que também é um livro completo, é um livro contemporâneo e também é um livro que é de fácil acesso, que nós vemos várias livrarias aí que podemos comprar e adquiri-lo em nossa biblioteca. Mas o que iremos utilizar mais é o livro do Grudem, embora que é um livro grande, ele passa de 1000 páginas, mas é um livro totalmente completo, que é muito bom, e é por isso que estaremos falando a respeito dele, comentando sobre Grudem, falando um pouco de Grudem. E também temos outro autor muito conhecido na área do presbiterianismo, que é o Charles Hodge, que também é um livro excelente, muito bom, embora que é um livro muito mais completo. Ele possui 1700 páginas, mas vale a pena ter também na biblioteca, que estarei falando, dando citações de Charles Hodge, que é um grande nome da teologia sistemática reformada, que vale a pena a gente conferir sobre esse homem que foi tão importante
para fundamentar e para inspirar outros teólogos que também fizeram esse trabalho muito árduo e muito difícil. Agora, existem outros ramos da teologia sistemática que focam muito na questão do supralapsarianismo, que é uma doutrina mais extremista. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu não tenho essa visão tão fatalista, então não vou indicar livros reformados que sejam fatalistas, como por exemplo do Vincent Jung, que é um livro também derivado da teologia sistemática reformada, porém a visão dele é uma visão calvinista mais fatalista. Então eu não estarei abordando sobre esse homem, porque a visão dele não condiz com a minha visão, que é a visão reformada. Então, a gente falou um pouco da teologia sistemática reformada, a gente comparou com a teologia sistemática pentecostal. Existe uma outra teologia também, que é a teologia arminiana, que é totalmente diferente das duas teologias, tanto a teologia pentecostal e tanto a teologia reformada. Mas qual a diferença? A teologia arminiana claro, a arminiana clássica é aquela teologia densa como a calvinista, mas como o nome já diz, é uma visão arminiana. Então, em vez de apresentar os 5 pontos do calvinismo, ele apresenta os 5 pontos do arminianismo, que é totalmente contrária à teologia sistemática calvinista. É claro, é totalmente antagônicas. Então, embora que a teologia sistemática arminiana é um livro denso, como podemos ver grandes nomes também, que vale ressaltar, que vale a pena dar certo tipo de honra a esses homens que deram o seu sangue, a sua vida para a obra de Deus, como Norman Geisler, em seu livro Teologia Sistemática, onde ele aborda todos os corpos de doutrina fundamental para a nossa vida cristã. Mas quando nós pegamos a soteriologia, que a gente vai ver, que é o estudo da salvação, é totalmente arminiano. Uma eleição segundo o arminianismo, uma eleição, um chamado segundo o arminianismo. Então nós vemos essa diferença, esse antagonismo. Então a Assembleia de Deus tradicional utilizam muito esse tipo de livros. Mas nós vamos entrar aqui na teologia sistemática reformada. Mas não há como a gente entender o que é reforma, o que é teologia reformada calvinista, sem entender teologia, sem entender o escopo, o significado da teologia. Então, o que é teologia? É a palavra inicial. Tem uma frase do autor puritano William Ames, que eu até coloquei aqui no slide, é uma frase muito importante. Ele fala o seguinte, que teologia é a doutrina do viver para Deus. Ou seja, teologia, você não apenas estuda, mas é uma prática diária. Não é apenas teoria, mas é uma vivência para Deus. Quando a gente fala de teologia, teologia não é só algo teórico, mas é uma questão prática, é uma questão dinâmica. Não é só você aprender e você não praticar. Porque teologia é uma doutrina do viver para Deus. Ou seja, você vive a palavra de Deus. Porque a teologia é fundamentada nas Sagradas Escrituras. E o Dr. William Ames, um dos puritanos no século XVI, que foi um grande homem, doutor em teologia, ele chegou nessa conclusão muito séria e muito importante, porque realmente teologia é uma vivência diária, é uma vida com Deus, é uma vida de total devoção e piedade, segundo a palavra de Deus. Que nós vemos por aí muitas teologias que infelizmente têm cara de teologia, mas na verdade não são teologia. São apenas visões humanas. Como por exemplo a gente vê aí escolas teológicas liberais que fugiram totalmente do padrão das escrituras e entrou no meio desse círculo
entrou o chamado que o humanismo religioso, que acabou com muitas igrejas e muitas escolas de teologia que era para ser algo que vinha glorificar o nome de Deus. Que eles perderam essa frase de William James, que é uma doutrina do viver para Deus, é uma doutrina de devoção, é uma doutrina de devoção a Deus, é uma doutrina de total vivência a Deus. Então, em suma, teologia é o que? É prática. Teologia é prática. Teologia não é algo teórico, mas é uma vivência segundo a palavra de Deus. Como muitas pessoas se perderam, muitas escolas se perderam, muitos professores se perderam ao longo do caminho, que é como a gente vai tratar futuramente na história da igreja, logo à frente. Então, teologia é uma vivência. Próximo slide. O que é teologia? É a pergunta novamente. Vou ter um bonequinho aqui com uma interrogação para ser mais conciso, mais claro com a pergunta. Como anteriormente, William James falou que a teologia é o viver para Deus. Mas nós temos que entender a raiz da palavra teologia. O que ela significa, qual é a sua raiz e o que ela quer dizer para nós. Então, eu até botei aqui no primeiro ponto que não há como saber teologia sistemática reformada sem saber o que é teologia. Primeiramente, a palavra teologia, ela vem do grego. E ela forma duas palavras. Então temos o prefixo, que é a palavra theos, que no grego é referente a Deus, que vemos muitas vezes nas escrituras, no grego koiné, que vemos sempre os apóstolos, até mesmo as cartas pastorais, as cartas apostólicas, até a escatologia, vemos a palavra theos, que significa Deus, e logia, que significa, tem um sufixo logia, que significa saber, estudo. A palavra logia nós vemos também na palavra de Deus, como a palavra logos, que nós podemos ver em João capítulo 1, verso 1, que é palavra, conhecimento, sabedoria, saber. Então, o que quer dizer a grosso modo? É estudo sobre Deus. Vale fazer uma ressalva aqui que teologia não é você estudar Deus como se fosse um instrumento anatômico, onde você pode colocá-lo em cima de uma mesa e tentar estudá-lo. Não é isso que teologia significa. A palavra etimológica significa. Não é isso que a palavra realmente quer dizer. Se a gente pegar a tradução ao pé da letra, realmente significa isso. Mas a nossa visão teológica não é isso. Deus não pode ser estudado como se fosse um rato de laboratório. Não. Deus é um ser imanente, que nós vamos ver essa ideia mais à frente, a imanência de Deus, ou seja, Deus não pode ser contido pela mente humana, Deus não pode ser controlado ou estudado, porque Deus ele é infinitamente sábio, Deus é infinitamente soberano e infinitamente poderoso. É que a gente vai estudar a onipotência, a onipresença. Então a gente vai estudar esses atributos de Deus, que Deus ele foge da nossa lógica humana. Ele está muito além da nossa mente. Então Deus não pode pegá-lo e colocá-lo na mesa como se fosse um instrumento de estudo. Não. Então como podemos estudar Deus? Então a gente vai estudar Deus segundo a palavra de Deus, segundo a revelação que ele deu aos santos homens, a revelação que ele deu às pessoas, como os apóstolos, como os autores dos evangelhos, como outros autores, como Tiago, Judas, que Deus usou como instrumento de inspiração, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo, que são palavra de Deus, que é a palavra de Deus, são um só. Então nós vamos estudar Deus, não colocar em uma mesa, mas o que a palavra de Deus nos revela, o que ele está nos dizendo sobre ele, sobre o seu caráter,
sobre os seus feitos e a maneira, na forma como Ele quer que a gente façamos. Então, de volta à pergunta introdutória, que teologia é uma prática. Então, é Deus falando em nossas mentes e nossos corações da forma como devemos agir, da forma como devemos proceder, segundo a sua boa, perfeita vontade. Então, o que eu quero dizer com isso, para a gente ir para o próximo slide, é que o estudo da teologia, a teologia é o estudo totalmente focado nas Escrituras, porque a palavra, a Bíblia, aponta para Cristo. Então, a gente vê isso no Antigo Testamento, que a Bíblia fala, que Jesus diz que a palavra, que a lei fala acerca de mim, e também é o nosso viver diário com Ele. Então nós temos esse privilégio de estudar. Então você tem esse privilégio de estudar teologia, que isso é para todos os cristãos, não é só para algumas pessoas doutas. Não, todo cristão deve fazer teologia e aprender esses estudos. Para quê? Para crescer espiritualmente, para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Como a gente vê o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, saudando a igreja sobre a importância do crescimento da graça e do conhecimento de Deus. Então, nós vamos tratar um pouco sobre isso logo mais à frente, sobre o que iremos estudar durante esse curso, e nós vamos, para entender melhor toda o escopo doutrinário dos pensamentos teológicos que são essenciais e fundamentais para a sua vida e para a edificação dos santos na igreja. A importância da teologia. Todo cristão deveria aprender teologia. Além dela proporcionar o conhecimento acerca das Escrituras, ela ajuda a não ser enganado pelos falsificadores do Evangelho de Cristo, como bem disse o puritano William Ames. É como eu volto a dizer, teologia é a doutrina do viver para Deus. Então, todo cristão deve ter desejo de estudar teologia. Não é só para pastores, não é só para líderes, como os presbíteros, os diáconos, enfim, não. A teologia, em suma, é para todos os cristãos que estão ativos na obra de Deus. Vai servir até mesmo para o evangelismo, para evangelizar outras pessoas. Vai servir também na hora que você estiver pregando a palavra de Deus. É claro, vale enfatizar que o ministro do evangelho, aquele que tem um ofício pastoral, até um presbiteral, diaconato, ele deve sim ter conhecimento, é prioridade. Se a pessoa ele é um ministro, ele é um ministro do evangelho, ele é um ministro do evangelho, ele tem que saber a teologia. Ele tem que saber, ele tem que dominar o assunto, porque ele vai ensinar outras pessoas, vai ensinar outras pessoas a viver, a ter uma vida com Deus, a ter uma vida prática. Porque já que é uma vida prática, é uma vida dinâmica. É uma vida de total piedade, estudo acima de estudo. Mas deve ter uma vida sólida com Deus. Uma vida de total piedade.